Com a evolução da civilização, passou a existir excedente na produção. A partir desse excedente, ocorreram as primeiras relações de troca. Primeiramente, elas ocorriam por escambo, isto é, a troca de mercadorias sem um bem intermediário. Essa relação é muito comum em tribos e em povos primitivos. Um exemplo muito claro de escambo é a troca de figurinhas para completar os álbuns da Copa do Mundo. Uma figurinha repetida para você terá, logicamente, um valor maior para uma pessoa que não a tenha. E assim, ocorria as relações de escambo. Por razões óbvias, o escambo não é a maneira mais prática de se realizar trocas. Nem sempre o bem ofertado era desejado pela outra parte. Para resolver esse problema, foi adotado um recurso de interesse comum, a moeda. Ela funciona como uma espécie de coringa, pois teoricamente qualquer material pode ser utilizado como moeda. No entanto, nem todos possuem o mesmo valor. Evidentemente, recursos muito abundantes como níquel ou papel não são mecanismos de troca tão eficientes, pois seria necessária uma enorme quantidade deles para praticar alguma transação significativa. Seguindo a lei da oferta e da demanda, não é possível que algo extremamente banal como um pedaço de papel tenha valor relevante no livre mercado. Então, por que utilizamos o dinheiro estatal, uma vez que ele não é tão valoroso? Essa não é uma pergunta muito difícil de responder. Segundo Rothbard, no livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, o Estado não poderia implementar sua moeda desvalorizada de maneira repentina. Caso fizesse, pouquíssimas pessoas aceitariam esse novo dinheiro emitido. Portanto, essa violência contra o livre mercado foi feita de maneira sutil e gradual. Nessa época, as commodities metálicas eram as principais moedas em circulação. O ouro e a prata eram recursos raros e dificilmente inflacionáveis. Por isso, era muito maior o desafio do Estado para controlar a economia. No entanto, a máfia estatal tomou para si o monopólio absoluto da cunhagem. Agora, toda moeda circulante deveria estar com um selo, um símbolo que o Leviatã escolheu. Por causa desse monopólio, foi possível cobrar impostos diretamente na fundição da moeda. Além disso, os estados tinham agora o poder de não aceitar moedas estrangeiras, porque a riqueza não era mais medida pelo ouro, mas sim pela moeda estatal local. Com isso, chegamos à Lei de Gresham. Thomas Gresham foi um comerciante inglês que propôs o seguinte: quando há disputa entre duas moedas no mercado, a moeda artificialmente sobrevalorizada tende a tirar a moeda artificialmente subvalorizada do mercado. Isso ocorre, logicamente, por intervenção estatal. Imagine uma sociedade que utilize exclusivamente o ouro como mecanismo de troca, mas o monarca decide que a população deva utilizar a moeda da coroa. Para isso, ele proíbe a circulação de ouro em seu território e impõe o curso do seu dinheiro. Embora o ouro seja mais valorizado que a moeda do monarca, ele foi artificialmente desvalorizado pela sua proibição. Aliás, por que alguém teria algo que não pode utilizar? Nesse sentido, a moeda de curso forçado toma o lugar do ouro no mercado. Inicialmente, ainda foi mantido o chamado padrão ouro, o que era uma relação de quanto a moeda estatal representava em ouro. No entanto, ele não foi capaz de frear o ímpeto estatal de inflacionar mais e mais a moeda. Com o controle do curso de dinheiro, o Leviatã pôde expandir seus tentáculos e dominar toda a sociedade. O poder de imprimir papel-moeda deu ao Estado a força necessária para subjugar toda a população. As medidas assistencialistas, os serviços públicos gratuitos e de qualidade e o aumento desenfreado no número de funcionários públicos não poderiam mais ser sustentados apenas pela tributação direta. Era necessário criar mais dinheiro falso para sustentar demandas falsas. Com o passar do tempo, a inflação tornou-se corriqueira e natural. O Estado tinha conseguido o controle quase que absoluto da economia. Diante desse cenário, você pode estar se perguntando: mas então por que o Bitcoin ainda circula? Bom, esse caso é um pouco diferente. O Bitcoin possui um sistema descentralizado e é uma moeda digital. Dessa forma, não é tão fácil impedir a sua circulação, já que o sistema blockchain não tem uma sede em si. É por causa disso que o establishment está totalmente desesperado. Frequentemente, economistas mainstream e políticos estão criticando as criptomoedas, como se elas fossem maus investimentos ou ativos de traficantes e bandidos.
ou até um mecanismo que vai destruir o meio ambiente. O Bitcoin, assim como as outras criptomoedas, é uma reserva de valor. Serve para que as pessoas não percam a sua riqueza por causa da canetada de algum político imbecil parasita. A verdade é que o povo está cansado desse dinheiro de papel que está sempre sendo inflacionado pelos parasitas do Estado. Guardar dinheiro na poupança, ou comprar títulos do tesouro, ou até colocar embaixo do colchão, principalmente nesse momento de extensa geração de liquidez, é a maior burrice do mundo, por exemplo, porque quando o Estado imprime, o seu dinheirinho perde o valor. Para nossa sorte, os estados nacionais estão aos poucos perdendo o controle da economia, e a tendência é que o livre mercado de moedas substitua as moedas fiduciárias estatais no médio ou longo prazo. Graças à inovação tecnológica, nós podemos ver com esperança um futuro brilhante e livre do Leviatã.